Olá, meu nome é Brian Castiglione, formado em engenharia mecânica e especialista em áudio e operador de áudio já há mais de 9 anos. E se você chegou até aqui hoje, você está querendo ver ela, o operacional da mesinha Yamaha MG10XU. É ela mesmo, essa Yamaha aqui, mesinha analógica. E olha só, rapaz, saidinha e entrada USB aqui para fazer mandada para live ou mandar algum som para a mesa de som. E você que chegou agora no canal, então se inscreve, deixa aí o seu like, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, para a gente poder crescer cada vez mais, trazer mais conteúdo de áudio para vocês. Sobe a vinheta então e amarra. Aqui na mesa a gente consegue aqui identificar as entradas de XLR e também P10. Aqui nós temos algumas entradas LR nos canais P10 e nós temos aqui uma saída FX, a saída de monitor LR, e aqui nós temos as mandadas para os PAs, né? LR aqui no XLR e também LR na função P10, e aqui o fone de ouvido para você poder se escutar. Começando aqui na mesa de som, a gente tem nesses primeiros 4 canais, a gente tem aqui uma função para poder fazer um corte de 26 decibéis, então a gente está entrando muito ganho na mesa, a gente consegue fazer um corte aqui já de 26 decibéis, que tem aqui nas quatro canais, e também o HyperF fixado em 80 Hz, então eu consigo fazer um corte aqui de 80 Hz na entrada do som. Aqui mais embaixo eu tenho as funções de ganho, que eu só tenho nesta mesa para esses 4 primeiros canais. Então eu tenho aqui o ganho no canal de número 1, o ganho no canal de número 2, número 3 e número 4, onde eu defino a proporção do ganho de entrada. Nos canais 1 e 2 eu tenho aqui um regulador de compressor. Aqui eu regulo a compressão do meu instrumento ou voz que esteja entrando. Aqui eu tenho uma opção de Phantom Power de 48 volts. Quando eu aciono, ele aciona o LED vermelho. Esse Phantom Power só funciona para os 4 primeiros canais da mesa, então eu consigo mandar aí energia para esses 4 primeiros canais. Descendo aqui, portanto, eu tenho o nosso equalizador na cor verde, e aqui eu tenho então a equalização de agudo fixada em 10 kHz, o médio fixado em 2.5 kHz e o grave fixado em 100 kHz, e aqui eu consigo aumentar ou diminuir a minha proporção. Lembrando que esse equalizador gráfico eu só tenho 3 bandas para os 4 primeiros canais. Para os demais canais aqui, que são canais já pré-selecionados como estéreo, eu só tenho uma regulagem de agudo em 10 kHz e uma regulagem no grave em 100 Hz. Um pouco mais abaixo eu tenho a função de FX, nós vamos entrar nela já já. E aqui eu tenho o meu panorama. Então eu tenho o nosso famoso panorama, para quem gosta daquele som estéreo gostoso. Som estéreo é o que há. Então, você tem aqui o seu panorama para jogar aqui L e R. E aqui o nosso fader de volume, que na verdade é um knob, né, para controlar os canais aqui. Então, eu controlo aqui os canais de 1 ao 4. Aqui aparece 5 e 6, porque eu tenho 2 entradas aqui, 5 e 6. Mas é um regulador de volume apenas para ela. E aí eu tenho aqui os demais canais na seleção. Essa entrada estéreo automaticamente já entra estéreo. Então, se eu coloco um canal em mono, teoricamente, nesta entrada, se eu colocar num fone ou mandar para uma live via da porta USB, ele vai sair somente do lado esquerdo do fone de ouvido, porque ele já entra estéreo, certo? Então, eu tenho isso aqui nos 3 canais subsequentes, sendo aqui os 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Aqui eu tenho uma função de RCA também, caso eu queira conectar alguma coisa na mesa via RCA, ligar um cabo RCA num computador e ligar aqui, ou num celular, eu consigo controlar aqui o L e o R através desses faders aqui também na mandada de efeito. Aqui no canal 9 e 10, eu tenho uma função line e uma função USB, onde eu aciono e desaciono aqui para line. Então está pressionado, é a função USB, então eu vou receber um som que esteja sendo mandado pela saída do computador aqui para a mesa de som via USB, e se eu deixo ele sem selecionar, eu estou selecionando a opção line, que é a opção de entrada desses dois canais aqui, e aí vai ser controlado por esse fader. Passando aqui, portanto, para a função de efeitos dessa mesa de som, o volume principal do efeito eu controlo por aqui, Level FX, então aqui é o meu volume geral do meu efeito, certo? E aqui eu ligo e desligo o meu efeito, então desligado o efeito, ligado. Aqui eu tenho uma tabela com todos os efeitos disponíveis na mesa, então o número 1 é o Reverb All, o número 2 Reverb Hall 2, o Reverb 3 Reverb Room, e assim eu vou selecionando, e aí para eu selecionar eu tenho um visor aqui que me indica o número 1. Então eu estou usando o Reverb All 1. Se eu girar esse knob aqui, ó, se eu girar esse knob, eu mudo ali o meu efeito. Então se eu colocar no 2 aqui, eu pressiono para confirmar, eu tenho aqui então o número 2, que é o meu Reverb Hall 2. E aí eu regulo o volume do meu efeito por aqui, conforme eu disse, e aqui o parâmetro do meu efeito, o quanto do meu efeito eu quero jogar. Eu quero jogar pouco efeito ou eu quero jogar muito efeito. Aqui eu controlo o volume do meu efeito e aqui eu controlo a quantidade do meu efeito a ser jogado em cada canal. E aí eu entro então neste knob branquinho aqui de FX, que é a quantidade de efeito por canal. Então eu aumento o meu volume, defino a minha quantidade de efeito, e aí eu vou lá no meu canal e defino o quanto de efeito eu vou jogar para aquele canal em específico, utilizando esse knob branco aqui. E para finalizar, a gente tem aqui então o monitor e fone. Então, neste canal, eu controlo o meu volume de saída de monitor aqui e também o volume do meu fone. Eu não consigo mandar individualmente, como numa mesa digital ou algumas mesas analógicas, essa mesa analógica, então eu vou mandar o volume que eu colocar aqui, vai ser pós-fader, vai ser referente ao volume que está aqui. Então vai sair aqui na proporção que foi regulado aqui. Então se um instrumento estiver mais alto, vai sair mais alto ele aqui, e aí ele vai sair nos meus monitores. Eu posso usar isso para fazer um retorno, e também o fone de ouvido para fazer um monitoramento, por causa de uma live ou alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem um botãozinho de mute. Então, se eu pressiono, eu muto o meu fone e o meu retorno, e eu tiro a seleção, ele fica estéreo, ele volta ao normal. E o último knob é este vermelhinho, que é o volume geral da mesa, o volume que é enviado para o meu LR aqui e para saídas de fone. Então aqui eu controlo o meu volume para saída geral LR. Bom, esse foi o tutorial da Yamaha MG10 XU e ficamos por aqui.